Meus irmãos, nós estamos numa série chamada Bugs. Coisas que sabotam a minha vida. E um bug é um erro, é um problema de sistema, uma linguagem usada muitas vezes no mundo eletrônico, onde você tem um aplicativo que está dando problema, e você atualiza ele, aí ele diz o que vai ter de melhor, aí teve correções de bugs. Coisas que foram corrigidas para que ele funcione bem. E a gente começou janeiro falando sobre esses bugs. São coisas na nossa vida que impedem da nossa vida funcionar bem. Nada adianta a gente fazer uma série de planos e projetos futuros, assumirmos propósitos para 2018, se o nosso sistema está travando toda hora. A gente precisa toda hora reiniciar, está cheio de vírus, está cheio de coisas sabotando a nossa caminhada. Nós precisamos corrigir esses bugs, tirar da nossa vida essas coisas que sabotam o nosso viver. No primeiro domingo de janeiro eu falei aqui sobre o bug de você parar. Você começa, mas não continua, você para. Por isso nunca chega, porque para. Você vai e para. No domingo passado eu falei sobre o bug de você andar sozinho. Que é uma tendência muito forte que a gente tem, de andar sozinho. De achar que nós não precisamos de pessoas. De que andar sozinho é mais fácil. Você tem menos, numa linguagem bem cearense, tem menos apurrinhação se você anda sozinho. Mas isso não é verdade, nós vimos aqui no domingo passado como isso sabota a nossa vida. E o bug de hoje é viver sem planos. É estar vivendo sem plano, sem projeto, sem objetivo. Essa primeira imagem que eu coloquei aí é a imagem de um barquinho que ele está no meio do oceano, e a gente sempre usa muito isso nessa linguagem, essa figura de linguagem. Como se você estivesse ali sendo levado pela vida. Eu me lembro do filósofo Zé Pagodinho, que ele diz que deixa a vida me levar, vida leva, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem muita gente que só pega essa parte da música. A música é até legal, eu fui dar uma olhada. Ela diz assim, sabe, eu vou vivendo, agradecendo a Deus por tudo que Ele me deu e não vou esquentando com os problemas. É mais ou menos isso que a música traz. Mas a gente pega muito essa parte isolada e deixa a vida me levar, a vida leva eu, tipo, a vida vai me levar e vai dar onde? Vai dar em qualquer lugar. Sei lá, não esquenta. Vai vivendo sem plano. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 26, dando um testemunho pessoal, ele diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu não corro como quem corre sem alvo. E eu não luto como quem esmurra o ar. Já viram aquelas lutas que o cara leva um soco no supercílio e ele não está enxergando mais nada e ele parece uma borboleta no ringue? Ele sai dando braçada para tudo que é lado, não pega em nada, não pega em ninguém, não pega no adversário, porque ele não está enxergando nada. Ele está esmurrando o ar. Ele diz, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Será que você tem vivido assim? Será que você tem corrido para qualquer lado? Sem objetivo? Sem um plano? Você está esmurrando o ar, esperando ver se dá sorte de pegar em alguma coisa. Para depois ir ver o que foi que você derrubou com soco. Viver sem planos, sem objetivos, é um bug que sabota a sua vida. Você sai vivendo, e digo uma coisa para você que está vivendo dessa forma, a vida passa, viu? E tem hora que você vai olhar para trás e dizer, meu irmão, eu vivi para caramba, mas eu não fiz nada. A segunda imagem retrata uma pessoa com dificuldade, talvez, de fazer planos. O que eu vou fazer? Ele está olhando para todas as possibilidades. E está com dificuldade de elaborar alguns planos, alguns projetos, algumas coisas. E aí, assim, se você se sente assim, tentando elaborar um plano e não consegue, talvez essa pregação ajude você, mas busque outros recursos. Leia sobre isso. Faça um coach que ajude você a estabelecer metas, a estabelecer objetivos na sua vida. Busque acompanhamento, converse com alguém. Converse com um amigo seu que sabe que é bom nessas coisas, peça para ele lhe ajudar.
Lembra do domingo passado? Para não caminhar sozinho? Leia livros que falam sobre isso. Está com dificuldade de estabelecer, não sei estabelecer objetivo, eu não sei estabelecer plano. Está cheio de coisa boa escrita sobre isso, meus irmãos. Livros na área de administração pessoal, livros na área de todo tipo, de autoajuda, de psicologia, que ajude você a elaborar os seus planos. O livro do pastor Felipe é um livro muito bom para quem está fazendo planos aí, querendo mudar os seus velhos hábitos. É um exemplo disso. Então busque esses recursos. Busque esses recursos para que você não fique assim, eu quero fazer plano, mas eu não consigo, como esse cara que está aí. Eu quero, mas eu não consigo. É diferente do que está sem plano. Talvez você seja esse cara. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque para mim, pior do que viver sem planos, é viver sem planos espirituais. Você pode ser uma pessoa com a sua carreira profissional perfeita, cheia de projeto, cheio de planejamento, cheio de meta para atingir. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou estar pá. Tudo certinho. Você pode estar cheio de planos, cheio de planejamentos, de metas, mas se você está sem planos espirituais, eu digo para você, a sua vida está bugada. Você vai nadar, e não vai morrer na praia não, vai realizar um bocado de coisa como aqui na terra. Mas depois, você vai sentir um tremendo de um gosto de isopor na boca. Porque que adianta ganharmos o mundo? Eu vou parafrasear, tá? Falar em perder a alma não, que é pesado. Que adianta ganharmos o mundo e vivermos uma vida sem sentido espiritual, sem propósitos de Deus na vida da gente. Então o bug não é simplesmente viver sem plano. Para isso, eu não precisava passar muito tempo aqui com vocês, sério mesmo, não era dizer assim, olha pessoal, você precisa de um plano, faça um plano. Tá bom, pastor, a gente entendeu, tá bom, amém, Deus abençoe. Pode ir embora. Quem vai discordar disso? Que seguir a filosofia do Zé Pagodinho não dá certo? A gente concorda com isso. O problema é que quando nós fazemos planos, e tem muita gente que vive sem plano, mas quando nós fazemos, nós não contemplamos planos espirituais de uma realidade espiritual. E a vida vai indo. E a gente vai fazendo de conta que uma realidade espiritual não nos cerca, que uma missão vinda do alto não existe. E vamos viver a nossa vida sem propósitos espirituais. Entenderam o bug? Você pode dizer, hoje eu estou de boa na pregação, sou um cara cheio de projeto. Tem umas planilhas lá em casa com data para tudo que eu vou fazer na minha vida. Se você está sem planilha, você está perdido. Na planilha cada um encontra o seu método, mas se você está sem plano, você está perdido. É óbvio, né? Está sem plano, está perdido. Mas você pode estar perdido, cheio de planos. Pelo simples fato desses planos não contemplarem realidades espirituais. Eu queria ler um texto com vocês. Em Lucas 12, de 16 a 21. Que diz o seguinte. É a parábola do homem que produziu tudo e depois ia derrubar os armazéns. Vocês conhecem, né? Vamos olhar para a vida desse homem. E diz assim, o que foi que esse homem fez de errado? Lucas 12, 16 a 21. Então Jesus contou-lhes esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. Igual você no ano de 2017. Produziu muito bem, verdade? Não, né? Mas 2018 vai ser bom, não vai? Amém, o povo reage. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo. Ele olhou para si mesmo e disse consigo mesmo. Eu vou fazer. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens.
armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, a Bíblia traz esses contudo, né? No entanto, todavia, Deus lhe disse: insensato. Em outras versões diz louco, doido, perturbado da alma, sem juízo, cérebro de ervilha. Esta mesma noite a sua vida lhe será tirada, exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? É tipo assim, parabéns, bobão. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É difícil essa palavra de Jesus, né? E a gente às vezes acha que só pode se enquadrar nesse texto quem for rico. Eu digo para você que não. Tem muita gente que não tem nada que se encaixa totalmente na vida desse cara aqui. Por isso eu queria que você abstraísse da questão do rico. E que você pensasse de uma forma ampla, se incluindo na história desse homem. E aí eu queria destacar com vocês Lucas 12, 19. Quando ele diz, e direi a mim mesmo. Interessante que ele conversa com ele mesmo, né? Mas eu direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se. Estou com a vida ganha. O que a gente pode tirar, meus irmãos, dessa história, deste homem, desse texto? Sobre realidades que são realidades de planos e de projetos de vida que não estão contemplando realidades espirituais. Por que o plano desse homem está longe de ser um plano espiritualmente viável? Por que este plano é totalmente terreno? E por ser totalmente terreno, ele é sabotante. Porque a nossa vida não se resume a isso que nós vivemos aqui. O que torna este plano dele um desastre? O quê? Eu queria destacar algumas coisas. O plano desse homem está cheio de eu. Está cheio de eu. E se você tem planos cheios de eu digo a você que esse seu plano não presta. Ele não serve. Ele não tem valor espiritual. Está longe daquilo que Deus projetou para você. Porque está cheio de eu. Se você for ver o texto todo, o texto vai dizer, eu produzi, o que eu vou fazer com ele mesmo? Não tenho onde armazenar minha colheita, então disse, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros. E ele diz, eu direi a mim mesmo. Ele está ali o tempo todo falando do que ele vai fazer, do que ele vai viver, está cheio de eu. Dá para fazer plano pessoal sem o eu? Dá? Não, né, meu povo? Como é que você vai fazer plano para você mesmo sem o eu incluído? O problema não é o eu estar lá. O problema é estar cheio demais de eu. E quando é o nós, é no máximo assim, o nós, a mulher. O nós, o marido. O nós, os filhos. O nós, esticando a baladeira para os cachorros e o papagaio. Está cheio de eu. Está cheio de eu. E esse plano não é um plano que vai fazer a sua vida uma vida plena, uma vida feliz. Porque é um plano cheio de eu. Passa a próxima imagem aí, Ricardo. Nós temos aí a foto. Pode passar para a imagem. Nós temos aí a foto do pessoal que está no Haiti. E o Felipe fez um post essa semana que me chamou muita atenção, de algo que nós já falamos aqui. Mas eu estou muito à vontade para destacar isso, até porque o Felipe já foi embora, ele já vai para outra igreja lá na Bahia. Então a gente pode aqui dar uma exaltada aí no que ele está vivendo, no que ele colocou. E ele diz o que aqui? Ele colocou no Face, quem viu essa semana sabe. Eu coloquei o texto aí para você acompanhar. Aí me lembrei que para estar aqui no Haiti, eu tive antes que vencer o meu egoísmo e a minha covardia.
A iniciativa primária de vir para cá foi da minha esposa, e no início eu resisti. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para isso, eu trabalho muito, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que adquirir um novo bem, eu quero viajar a turismo, eu tenho que juntar dinheiro, eu não quero correr o risco de pegar doenças, não quero correr o risco de desastres naturais, lá não tem segurança e etc. Todas as suas resistências de ir lá para o Haiti. Estava tudo ligado a si. Essa semana a Cris teve um ataque alérgico lá de uma pimenta que ela comeu. Foi bater no hospital. A Cris ficou quase sem ar, teve que ser levada para o hospital. Ficou tempos lá no hospital, recebendo soro, recebendo remédio, medicamento. E imagine, você está no Haiti, de repente você perceber que você precisa de um hospital. Ele ficou surpreso com a qualidade do hospital lá. Talvez muito melhor do que alguns que a gente tem aqui, principalmente no interior do nosso Brasil. Sofreram dificuldades, estão passando por dificuldades lá. Foram essa semana para vários orfanatos. Mas o que eu queria destacar é o momento onde o Felipe diz: eu não tenho tempo, não tenho dinheiro para isso, eu trabalho muito, eu tenho que pagar minhas contas. Então você está cheio de planos para si mesmo. Isso foi uma das coisas que ele falou para mim no ano passado. Ele disse: pastor, depois do meu casamento, eu preciso fazer algo que faça sentido. Eu estou cansado de viver para coisas que têm a ver apenas comigo. Estou abusado de mim, agarrado demais comigo mesmo. Então um plano de vida cheio de eu é um plano sem realidade espiritual presente. Avalie seus planos. Avalie seus planos. Eu sei que a gente está cheio de planos para nós mesmos. Das viagens que a gente quer fazer, sabe? Dos filhos que a gente quer ter, do imóvel que a gente quer comprar, das coisas que a gente quer adquirir. E não há nada de errado nisso. O problema é quando para nisso. E quando isso se transforma o centro da sua vida. Está claro, irmãos? Qual é o outro problema que existe no plano deste homem? O plano deste homem está cheio de vaidade. Está cheio de vaidade. Ele diz para si mesmo, né? Você tem grande quantidade de bens. Planos cheios de vaidade são planos falidos espiritualmente. Irmãos, se a gente tivesse começado o plano até mesmo de fazer uma coisa boa, se estiver cheio de vaidade, perde o princípio, perde o valor. Digamos que há 14 anos atrás, quando a gente resolveu iniciar o trabalho da Candeias, o que estivesse motivando o nosso coração fosse ter uma igreja grande, fosse ser pastor titular, como chamam, né? Principal de um trabalho na cidade, fosse ser reconhecido pelas pessoas e pela cidade de Fortaleza, isso não teria valor nenhum espiritual. E eu digo para você que nós precisamos vigiar contra isso o tempo todo na vida da gente. Tipo, por que você quer ser um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa? Tem vaidade nisso? Vigia tudo isso. Que seus planos sejam planos sem vaidade. Outra coisa que está errada no plano deste homem é que este homem depende de coisas. Ele depende de coisas. Ele diz no texto, armazenados para muitos anos. Ele diz, olha, nós produzimos grande quantidade e isso está armazenado para muitos anos. Muitos anos. Ele está se segurando, ele está seguro. A segurança dele está nas coisas que ele tem. Digo a você, um plano futuro, pleno, é um plano que quando você estiver lá na frente, você está dependendo de pessoas. E é tudo que a gente não quer. A gente quer fazer de tudo para não ter que depender de gente. A gente quer construir a nossa vida de um jeito que a gente não precise depender de pessoas. Mas a caminhada cristã é uma caminhada com gente. E os nossos planos espirituais, espiritualizados, eles são planos que contam com pessoas,
que não existem sem pessoas. São planos que precisam de pessoas, que existem para pessoas, que dependem de pessoas. Porque se chegar lá na frente e você tiver muito dinheiro, mas você não tiver gente, você falhou. Você falhou. Você pode chegar lá sem tanto dinheiro, ou até com quase nada. Mas se você tiver gente, você venceu espiritualmente. Se der para chegar lá com bastante dinheiro e bastante gente, bingo, você ganhou na lei dos homens e de Deus. Nada de errado nisso. Mas esse homem dependia de coisas. E o projeto dele era um projeto de depender de coisas. Projeto espiritual, nós dependemos de pessoas. Uma outra coisa terrível do plano desse homem é que ele é fútil. É fútil o plano dele. Ele, depois de fazer tudo isso, ele descanse, coma, beba e alegre. Você vai terminar um beberrão, gordo, obeso, sozinho, cheio de dinheiro. É fútil. Até mesmo o dinheiro dele, por dizer, eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero pegar o dinheiro, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, o negócio dele é descansar, comer, beber e se alegrar. É fast food, colchão de primeira qualidade e videogame. Resolveu a vida. É fútil. É fútil. E aí uma outra frase, uma outra coisa nesse mesmo texto que o Felipe colocou, eu queria destacar. Pode passar aí, pode passar da imagem logo para a frase. O que ele diz? Isso não significa vir para o Haiti ou para qualquer outro país pobre. Significa abandonar o egoísmo e covardia, parar de olhar apenas para si mesmo e começar a olhar para as pessoas e circunstâncias ao redor. E aí passar a amar as pessoas e transformar positivamente as circunstâncias. A recompensa será viver experiências que não têm preço. Experiências construídas pelo Espírito. Que seja o nosso plano, não seja fútil. Lá em Tiago diz, vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Para os vossos próprios deleites. Vocês pedem e não recebem porque os pedidos de vocês são egoístas, cheios de vaidade, para realizar coisas fúteis, que não contemplam pessoas, que só dependem de coisas. São planos desespiritualizados, frustrados, derrotados. Eu lembro quando fui passar 9 meses nos Estados Unidos, num tempo sabático que a igreja me deu, que tinha um bocado de gente apostando que eu ia ficar lá. Disseram, ele vai ficar lá. Eu lembro do Luciano que me pregou ali e disse, pastor, o senhor volta? E eu disse, volto, Luciano, fica tranquilo aí que eu volto. Um bocado de gente estava achando que eu ia ficar lá. Teve gente que pensou assim, por que tu não ficou? Por que tu não ficou? Na minha experiência pessoal, o sentido da minha vida estava aqui. Ficar lá significaria talvez ficar por um motivo de segurança, de estabilidade, de uma vida de melhor qualidade, nada de errado. E quem faz, meu irmão está lá nos Estados Unidos vivendo com a mulher dele, morro de feliz. Quem está indo também, vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, dá para ter vida com propósito em qualquer lugar. Mas na minha experiência pessoal, não dava. A dor que eu abracei estava aqui. O chamado que eu tinha estava aqui. E virar as costas para isso, por um conforto, por uma outra realidade, na minha experiência, ia ser algo fútil.
sem propósito. Eu podia estar lá com a minha tão sonhada televisão de 200 polegadas, com a minha casa toda no ar-condicionado, no carpete, mas sem vocês para apurrinhar meu juízo, entendeu? Isso não faria sentido, sem o espaço voar, sem as crianças, para a gente fazer diferença. Entende, irmãos? Nosso projeto, nosso plano não pode ser fútil. Uma outra coisa nesse texto, que aí não é mais a coisa de Deus, mas a maneira como Deus entra, é que o plano desse homem não considera o finito e o infinito. Ele não considera nenhuma das duas coisas. Ele acha que não vai morrer nunca, ou ele vai morrer só lá na frente. Então ele não considera a finitude dele, que pode ser amanhã. E ele também não considera o infinito, que existe algo para além do que está sendo vivido aqui. Percebe? Ele não considera nenhuma das duas coisas. Ele nem acha que vai morrer amanhã, e pode. E nem acha que vai ter alguma coisa depois da morte, e vai. Então os nossos planos precisam ser planos que... diz que você precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã, não é? Está na Bíblia isso? Tá, irmãos? Vocês ficarem seguros. Isso é Renato Russo. Vocês vão ler 1 Coríntios 13. Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. 1 Coríntios 13, versículo nenhum. É até legal, eu acho até que devia estar, mas não está. Não está. Mas é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, mas também sabendo que haverá amanhã. E que haverá uma vida para além daqui. Que isso aqui que a gente vive não é tudo da nossa vida, não. Não é tudo da nossa vida, não. A nossa vida vai para além daqui. Existe uma vida após a morte. E viver agarrado com esse mundo como só esse mundo existisse, como se só existisse esse mundo, é sabotante. Viver como se você fosse viver até os 80 anos, viva como se você fosse viver até 100. Minha meta é 99. Sei que eu preciso fazer muita coisa para isso ainda, mas 99. Mas eu posso morrer amanhã, meus irmãos. Mas não vou não. Mas posso. E eu preciso, um plano espiritual, ele considera essas duas realidades. E ele considera que a vida é mais do que o tempo que nós vivemos aqui. Quando ele diz aí Deus entra com esse cara e diz assim para ele: contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Viva sabendo que a vida aqui um dia acabará. E sabendo também que a vida continuará após a morte. Continuará. E é por isso que Jesus nos orientou em Mateus 6. Não acumulem, mais uma vez, saia da ideia da riqueza como um estigma disso. Olhe de uma forma plena para esse texto. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É burrice viver esta vida como se não existisse a eternidade. Planejamento não tem planos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, não tem? Pois eu queria inventar hoje o de eterno prazo. Sabe o que é o de eterno prazo? É aquele que começa hoje e não tem fim, porque é eterno. Não confunda eterno com vindouro. Faça planos de eterno prazo e não confunda eterno com vindouro. Qual é a diferença? Quando eu digo um plano para o vindouro, é o quê? É um plano para depois que eu morrer. O eterno não é para depois que eu morrer. Ele começa aqui, ele acontece na minha vida e ele tem consequências para depois que eu morrer. Percebe a diferença? Então o que eu estou vivendo hoje é eterno.
tem consequências na eternidade, da vida de pessoas e na minha própria vida. Não é tudo que a gente faz nessa vida aqui que tem consequência eterna. Se eu sair daqui e jogar ali um racha, jogar um futebolzinho, se eu for ali jogar um videogamezinho, finalizar ali um joguinho legal, se eu for ali comer uma pizza, isso não é eterno. As minhas relações são eternas, podem ter consequências de eternidade. Então, que seus planos contemplem coisas que você faz aqui que trazem consequências para a eternidade, de pessoas e na sua própria eternidade. Percebe, irmãos? Tem uma cena de um filme, Alice no País das Maravilhas, não vou soltar essa cena não, tá? Que ela está ali e aparece um gato. E ele pergunta, você está fazendo, você está perdida? Ela diz, não, eu estou pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Estou falando igual a ela, né? Isso depende do lugar para onde você cair, diz o gato. Aí ela diz, isso não importa. Aí o gato olha para ela e diz, então não importa que caminho tomar. Se não importa o lugar que você cair, não importa que caminho tomar. Mas se importa para você o lugar que você quer ir, importa que caminho você vai tomar. Se você quer chegar, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Se você quer chegar no final da sua vida aqui na terra, tendo vivido uma vida cheia de propósito, importa que caminho você vai tomar hoje. Não pode ser qualquer caminho. Se você quer chegar na eternidade, junto com o nosso Pai, e Ele poder olhar para você e dizer, servo bom e fiel, você combateu o bom combate, você viveu a vida na terra de uma forma que glorificou o meu nome. Se isso é onde você quer chegar, existe um caminho específico a ser tomado. Existe um passo a ser dado. Como o gato diz, ele pergunta, onde é que você quer ir? E ela diz, não importa. Ele diz, então não importa que caminho tomar, vá por qualquer caminho. Mas se você quer viver uma vida cheia de propósito, siga o caminho. Siga o caminho. Escolha o caminho. E o caminho, meus irmãos, é Jesus. Não tem outro. Quando Jesus está dizendo ali, eu vou para a casa do meu pai, a casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar e vocês conhecem o caminho. Os discípulos olham para ele, e aí eu quero ler com vocês, versículo 4. Diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não basta ter planos, não basta. Esses planos precisam ser planos espirituais. Menos eu, menos futilidade, vaidade de lado, uma vida cheia de propósitos, com consequências para a eternidade. Irmãos, eu estou falando de algo simples. Como equacionar isso com a nossa vida? Como equacionar isso com o nosso jeito de viver? Não sei, meus irmãos. Mas eu sei que só existe um caminho. É Jesus. Se achega a Ele. Busca o caminho dele.
que você encontrará a vida. Agora saiba que Jesus, ele, em alguns momentos, ele é bem difícil de ser digerido. Bem difícil. É muito difícil digerir Jesus. Em toda a sua obra, em todo o seu ensino. Mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nesse ano de 2018 seus planos sejam planos espirituais. Amém? Convido você a entregar agora a sua vida, os seus sonhos a Jesus. A fazer dessa música a oração dessa noite e entregar tudo a Jesus.